Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um módulo, do curso de terapêutica online do professor Farmaco. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da ansiedade em pacientes odontofóbicos, Vamos entender como é que funcionam os medicamentos para ansiedade, como receitar e, assim, quando receitar, Isso é o mais importante, porque a grande maioria da população, ela é ansiosa ao tratamento odontológico. Só que existem pessoas que são ansiosas normais e tem pacientes que realmente chegam à beira do desespero, que esses pacientes que aí são indicados para fazer o tratamento ansiolítico. Então não é para todo mundo que nós devamos usar esse medicamento, e sim somente para aqueles pacientes que são extremamente odontofóbicos, E mais um detalhe, como receitar esse medicamento? Lembre-se que ele é um medicamento controlado, os benzodiazepínicos. Então você tem que ter uma receita B, azul, especial para poder receitar. Como é que eu adquiro essa receita, o cirurgião dentista? É só você ir na vigilância sanitária da sua cidade e fazer um cadastro. E lá no cadastro eles vão te dar um número de série, de 0 a 100, de 100 a 200, e vão indicar uma gráfica para você. Nessa gráfica, você vai e faz o talonário de receituário azul. Tá? Então não pode ir receitando a torta direita. Por quê? Eles sabendo que de 0 a 100 foi o doutor fulano que receitou o medicamento. Para eles terem um controle, porque esses medicamentos são registrados no SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, das farmácias. Tanto que vocês não veem esses medicamentos na prateleira. Você vê esse medicamento, ele é trancado em armário, que somente o farmacêutico possui a chave. Justamente porque é um tráfico de drogas, se você vender a torta direita, que são medicamentos entorpecentes. Então, para você receitar, tem que ter todo esse procedimento prévio, ok? Para vocês não esquecerem. Vamos lá. Bom, e até quando, assim, olhando esse gráfico, até quando que o estresse ele é importante na nossa vida? O estresse é importante, porque o estresse é que te prepara para situações do dia a dia. Então é normal você estar estressado, Só que o estresse, até um certo ponto, ele te adapta à situação. A partir de um certo ponto, essa ansiedade, ela prejudica. Então a pessoa vai se tornando cada vez menos adaptada àquela situação. É a famosa entrevista de emprego, branco, ir ao dentista, Então passa de um limiar e aí a pessoa se torna então menos adaptada àquela situação, principalmente no tratamento odontológico. Bom, e aqui eu deixei um quadro que é interessante para mostrar, Pessoa de baixo estresse, também é ruim você não ter estresse. Porque se você tiver um baixo estresse, você não se adapta a nenhuma situação do cotidiano. Você acha tudo tedioso, Então, olha lá, no baixo estresse, a atenção é dispersa, a motivação é baixíssima, a realização pessoal é baixa, o sentimento de tédio e o esforço é grande para você fazer qualquer coisa. No estresse ideal, a atenção é alta, a motivação é alta, a realização pessoal é alta, o sentimento de desafio e esforço é pequeno para fazer as coisas. E no alto estresse, quando você vive estressado, aí também é ruim. A atenção é forçada, a motivação é flutuante, às vezes você está bem, às vezes você está mal. A realização pessoal é baixa, o sentimento é de ansiedade e depressão e o esforço é grande. Então isso aqui serve até de dicas para vocês mesmos se autoanalisarem. E tem interações negativas, pessoal, sobre o estresse. Então a nicotina, quem fuma aí, quem toma muito café e outros estimulantes, prolonga o efeito do estresse sobre o sistema cardiovascular. Dieta inadequada, sal e gorduras, aumentam também o estresse, porque aumenta a hipertensão, aumenta o colesterol. A ansiedade e a agressão potencializa a elevação crônica dos níveis de adrenalina, o que te deixa cansadíssimo no final do dia. Então eu até brinco, que o que cansa, na verdade, não é trabalhar. O que cansa são os problemas do dia a dia. Trabalhar, todo mundo trabalha. Se não tiver problema, você trabalha o dia inteiro tranquilo.
o grande fator são os problemas, os aborrecimentos. E a fadiga aumenta o estresse, você fica mais estressado e o estresse aumenta a fadiga. Então é um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso que a gente fala, é vicioso, né? Em odontologia, os procedimentos, pessoal, são muito desagradáveis, né? É broca, é anestesia, é implante perfurando o osso, agulha espetando. Então, o paciente tem essa visão da odontologia. A odontologia é muito traumatizante, que eu vou sentar, ele vai me furar, ele vai me perfurar, ele vai perfurar meu dente. Então, em 90% dos casos de pacientes, a verbalização resolve. Tá? A verbalização resolve. Agora, o problema é 10% dos pacientes que estão extremamente ansiosos, que esse nem conversando você consegue resolver com ele. Outra coisa, a relação profissional-paciente, né? Extremamente importante aí, o trato com o paciente. Então, se você, olha aqui a situação desse dentista, né? Só uma picadinha. Então, o cara fala, vai enfiar isso no meu nariz e vai me matar, vai enfiar no meu olho essa agulha. Então, é essa sensação que o paciente tem. Então, a conversa, o entrosamento com o paciente é muito importante, porque você minimiza todos esses problemas de ansiedade, ok? Então, é importante você ter essa boa relação com o paciente. Outros fatores que contribuem para aumentar ainda mais a ansiedade e o medo, né? As charges, a televisão, né? Que sempre faz programas, denegrindo a profissão odontológica, fazendo com que nós sejamos algozes, né? Que a gente seja mal, que nós torturamos os pacientes. Então, o conselho precisa estar sempre atento a isso para coibir, evitar que tenha esse tipo de coisa. Vocês veem que na medicina, o paciente, se houver uma brincadeira com o médico, denegrindo a profissão médica, nossa, o conselho cai em cima. Tanto que a maioria dos programas, né, das séries que envolvem médicos, é mostrando o quanto eles são bons, né? Que eles são firmes mesmo, duros e bons. A do dentista não, que a gente tortura, que a gente é sarcástico, que a gente é irônico, que a gente é... Então, isso é muito ruim para a profissão. E isso aumenta ainda mais a ansiedade e o medo do tratamento odontológico, né? Como se não bastasse tudo isso, ainda criaram filmes de terror com o dentista. Hoje, se você procurar no YouTube, nós temos o filme Dentista 1 e o Dentista 2, onde no 2 ele usa o óxido nitroso, que é para acalmar o paciente, ele usa para sedar e esquartejar os seus pacientes, né? Com os equipamentos odontológicos. Então, pessoal, é muito ruim esse tipo de mídia para a gente, né? Então, vocês olham lá que tem no YouTube esses filmes aí, e quem tem medo de dentista assistir um filme desse, nunca mais vai fazer tratamento odontológico. Você pode ter plena convicção. Você vai espantar realmente o paciente do consultório. Bom, então vamos lá, vamos falar dos benzodiazepínicos, né? Que é uma solução aí para o nosso paciente. Bom, primeiro para falar de benzodiazepínico, nós temos que falar da farmacocinética, né? A meia-vida dos fármacos, né? Que é a duração de ação curta, 8 horas aí o midazolam, que é o famoso Dormonide, o nome comercial mais conhecido. Duração de ação intermediária, que é o lorazepam, tá? Que é o Lorax, o nome mais conhecido aí também, e o duração de ação prolongada, que é o diazepam, o nome mais conhecido é o Valium, né? Mas, gente, eu falo o nome comercial, mas só para vocês identificarem. Mas existem várias marcas boas aí desses medicamentos, tá? Só falei os mais, assim, vendidos, os mais conhecidos, que o pessoal usa muito. Bom, em odontologia, só para ilustrar, né? A gente usa os de ação prolongada, que é o diazepam e tal. Mas nós podemos usar o midazolam também. A gente vai ver cada caso como é que nós vamos utilizar, tá? É que o diazepam, qual que é o problema dele? Vai ficar 3 dias a pessoa com efeito rebote. Ou seja, vão surgir os efeitos de ansiolíticos, né?
durante 3 dias. A pessoa pode, se ela dirigir, se ela tiver algum problema, ela pode ficar sedada, e isso é muito perigoso. Então, durante 3 dias, a pessoa fica meio chapada, vamos dizer assim. Agora, o midazolam ele é mais prático, porque por ser de ação curta, você utiliza, ele chega no consultório sedado e depois de um tempo passa o efeito. O problema do midazolam é que ele é muito hipnótico, dá muito sono. E a gente não quer que o paciente durma. Não é essa a nossa intenção, tá? E como é que é o metabolismo e a excreção desses benzodiazepínicos, né? O metabolismo é pelo fígado, citocromo P450, tá? Tá aqui no fígado. Então, lembrar que pacientes hepatopatas, esse fármaco fica mais tempo no organismo e eliminado pela urina. Então, cuidado com pacientes nefropatas também. Esse medicamento ele vai acabar permanecendo aí por mais tempo no organismo, ok? Vamos voltar. É o seu sistema nervoso central. Então, o receptor está vazio, sem agonistas, né? O canal de cloreto ao lado do receptor GABA fechado. Então, quer dizer, aqui você está em estado de repouso. O receptor vazio é inativo e o canal de cloreto está fechado. E aqui tem um receptor de benzodiazepínico ligado a esse GABA. Bom, vamos supor que você ficou nervoso. Aí o GABA começa a ser produzido. Ele se liga ao seu receptor, abre o canal de cloreto, começa a entrar cloreto e a sua membrana nervosa começa a ficar mais hiperpolarizada. Então, pessoal, lembre-se disso. Quanto mais hiperpolarizado você fica, mais calmo você fica. Quanto mais despolarizado você fica, que aí o cloreto começa a sair. Lembra da bomba de sódio e potássio? O potássio começa a sair e o sódio começa a entrar, o sódio positivo, potássio negativo. Então, quando começa a entrar o positivo dentro da membrana, você despolariza, você conduz o impulso nervoso. E aqui no caso não, você está tornando mais negativo, está entrando cloreto. Então fica mais hiperpolarizado, você fica mais calmo. Esse é o mecanismo da ansiedade, né? De quebrar a ansiedade. Aí vamos supor que o GABA que você tem não esteja sendo suficiente para você ficar calmo. Aí você usa um benzodiazepínico. O que o benzodiazepínico vai fazer? Vai aumentar a ação desse GABA, aumentando a entrada de cloreto, vai abrir mais esse canal de cloreto, a frequência de abertura do canal, e aí vai entrar mais cloreto, hiperpolarizando ainda mais. Então aquele beliscão, aquele soco que você levava e ficava nervoso e reagia, agora você não reage, você fica de boas, né? Fica calmo, porque você está hiperpolarizado. Então é isso que o benzodiazepínico faz, pessoal. Ele só reforça a ação do GABA. Então, a ação de uma substância natural que nós já temos no organismo. Por isso que o mecanismo dele é bem seguro. Mas causa dependência, porque essa sensação de tranquilidade, de calma, é muito gostosa. Então, causa uma dependência aí psicológica, principalmente. Você começa a querer usar o benzodiazepínico diariamente, né? Tem muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que tem que fazer o uso de benzodiazepínico todos os dias. Bom, então quais são os efeitos, né? Sedação, que é o que a gente quer. Agora, incoordenação motora, fica um pouco, né? O paciente, relaxamento muscular, às vezes, não é comprovado que o benzodiazepínico causa esse relaxamento muscular. Redução do estado de alerta, isso é normal. Confusão, fraqueza, prejuízo da aprendizagem e memória. Então, se o paciente faz uso aí rotineiro de benzodiazepínico, ele pode começar a ter prejuízo na memória. Em idosos e adolescentes tem efeito desinibidor. Então, pode acontecer o que a gente chama de efeito paradoxal, o efeito contrário ao que a gente esperava. Pode acontecer em idosos acima de 65, adolescentes e crianças abaixo de 5 anos, tá? Então, causa excitação, raiva, hostilidade, causa o contrário, pode ter esse efeito. Bom, aqui os fármacos que a gente mais usa, vamos começar, né? Então, o primeiro fármaco mais conhecido é o Valium, a duração é prolongada, que eu falei para vocês, de 1 a 3 dias. Então, toma cuidado aí se o paciente faz alguma atividade perigosa, né? Tratorista, motorista, porque 3 dias ele vai ficar aí com esses efeitos ansiolíticos.
Tem metabólitos ativos. O que é metabólito ativo, pessoal? O diazepam ele passa pelo fígado, é metabolizado e gera um outro fármaco ainda ativo, que é o desmetildiazepam. Por isso que ele dura 3 dias. Então isso é muito ruim para paciente hepatopata, porque ele vai ter que passar várias vezes pelo fígado para ser metabolizado. Então, se o paciente for hepatopata ou nefropata, evite usar diazepam ou outro que tenha metabólitos ativos, que a gente vai ver. Por quê? Porque vai forçar muito esses órgãos. Aí você vai usar ou lorazepam ou midazolam, que não apresenta metabólitos ativos, ok? E a melhor eficiência do medicamento pode ser obtida quando a ansiedade não faz parte da personalidade do paciente. Lembra que eu falei do TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Que é quando o paciente é ansioso a tudo. Esse não, o diazepam é muito bom quando o paciente é ansioso somente ao tratamento odontológico. Então a gente chama isso de agorafobia, ou seja, ele tem medo de uma determinada situação da vida dele. Ele não tem medo de tudo. Então aí o diazepam funciona bem. Então lembre-se disso, tá? Ou não é resultado de qualquer outro distúrbio psíquico, né? Esquizofrenia ou outros distúrbios psíquicos que gerem ansiedade. Senão o diazepam não faz muito efeito nesses pacientes. Então qual que é a dose e posologia do Valium, né? Diazepam de 5 mg a 10 comprimidos. Então dose e posologia, 1 comprimido, 1 hora antes do atendimento por via oral, tá? De 5 mg. Pode dar até 2 comprimidos, dependendo do paciente aí. Dá 10 mg, né? Pessoal, outra dica clínica, né? Você pode também dar um comprimido na dose na noite anterior à consulta. Porque às vezes o paciente fica tão ansioso que ele não consegue nem dormir direito. E isso vai gerar um pós-operatório muito ruim para esse paciente. Então você pode dar aí na noite anterior ao procedimento odontológico, ok? O clonazepam, famoso Rivotril, né? O Rivotril hoje é um dos medicamentos mais fortes, mais potentes da classe dos benzodiazepínicos. Ele é muito utilizado, pessoal, quando a pessoa tem pânico, tá? Então ele é utilizado em crises de pânico. Então é aquele paciente que tem medo do dentista e entra em pânico na cadeira odontológica. Segura sua mão, sai correndo. É aquele paciente que desmarca muita consulta. Então aí o Rivotril é uma boa opção, né? Também de duração prolongada, de 1 a 3 dias. Lembre-se, ele também tem metabólito ativo, evitar em hepatopatas e nefropatas. E ele é um dos mais potentes benzodiazepínicos, como eu falei. Olha só, 1 mg de clonazepam é igual a 20 mg de diazepam. Por isso que hoje existem medicamentos de 0,25 e meio sublingual, tá? De Rivotril. Olha só, 1 meio equivale a 10 mg de diazepam. Então é um tiro de canhão no paciente, é aquele paciente que realmente tem pânico de você, pânico de dentista, tá certo? E a grande vantagem é que ele é sublingual, então o efeito é bem mais rápido. Pessoas que têm crise de pânico, sensação de morte iminente, tomam ele sublingual. Na hora ele acalma o paciente, né? Ah lá, recentemente foi lançada a apresentação de 0,25, que equivale aí a 5 mg de diazepam para uso imediato episódico. Né? E certos pacientes preferem usar só quando precisa a medicação e não ficar usando todos os dias. E aí você pode usar também 1 hora antes da consulta ou na noite anterior para ele dormir bem também. O alprazolam, que é o frontal, medicamento muito conhecido também, a duração é intermediária de 10 a 20 horas. Lembre-se, ele também possui metabólitos ativos. Então, contraindicado em pacientes hepatopatas e nefropatas. Ele também é indicado para perturbações de ansiedade e sintomas ansiosos e também, como o Rivotril, como o clonazepam, ele é indicado para ataques de pânico, né? Pode utilizar aí também. Algumas dicas do alprazolam, né? Ele atravessa muita barreira placentária e aparece em pequenas doses no leite materno. Lembre-se que o pico de excreção dos fármacos no leite materno são 2 horas após a ingestão. E, pessoal, não utilizem benzodiazepínico em gestante, tá? Não utilizem.
Porque já tem, né, vários artigos na literatura relacionando o uso de benzodiazepínicos à presença de fissuras lábio-palatinas, tá, em fetos. Então, cuidado, né, em recém-nascidos, né? Então, os recém-nascidos nasceram com lábio fissura, foram ver a mãe utilizou benzodiazepínico durante a gravidez. Então, não utilizem em gestantes. Em lactantes, cuidado, avise que 2 horas após tem um pico de excreção. Parece que não, mas 3% aí da dose numa criança recém-nascida pode levá-la até a sedação, é perigoso. Tá? Então fala assim, meu filho sempre dorme depois que amamenta, né? Porque você está chapando o menino ali de benzodiazepínico. A semivida, ou meia-vida, né, do alprazolam, de cerca de 11,4 horas nos indivíduos saudáveis e 20 horas quase em indivíduos com cirrose. Por isso que não pode usar em pacientes hepatopatas, fica muito mais tempo no organismo. E o pico de maior concentração no plasma é obtido ao fim de 1 ou 2 horas após a ingestão. E 70% a 80% do alprazolam liga essas proteínas plasmáticas, gestante tem pouca. Por isso que vai passar muito pela placenta, né? E é metabolizado no fígado, dando origem ao metabólito hidroxialprazolam. Lembra, metabólito ativo? Que tem cerca da metade da ação, por isso que ele dura aí mais tempo no organismo. Toma cuidado com pacientes hepatopatas. A dose de 0,25 gramas a 2 gramas, 1 hora antes da consulta, tá certo? Pode usar também na noite anterior. É que eu dou essas opções, pessoal, porque vai que o paciente já toma esse medicamento. Você só aumenta a dose 1 hora antes da consulta. Então fica mais fácil trabalhar com esse paciente, ele já está acostumado, né? Olha o lorazepam. O lorazepam, pessoal, ele tem uma característica muito boa. Ele não possui metabólitos ativos, tá? Então, e outra, ele não causa sono. Ele é muito pouco hipnótico. Então, ele é ideal para idosos. Lembre-se disso. Ele é muito bom para pacientes idosos. Porque o idoso ele já tem muito sono. Se você dá um diazepam, se você dá aí um midazolam, você faz o velhinho dormir na cadeira muito tempo. Então, ideal é não dar, ideal é ministrar o lorazepam para pacientes idosos. 1, porque ele não dá sono, e 2, porque ele não força o fígado, né? Tanto que ele não é usado muito para insônia, só para tratamento de curto prazo, um momento ansioso do paciente. Tá? Para insônia é usado o midazolam. Ele pode ser anticonvulsivante se você injetar na veia, né? A gente não faz isso, só em hospital. Ele é utilizado como pré-anestésico e usado preferencialmente em idosos, por esses motivos que eu já citei anteriormente, né? Quais são as doses e posologia, então, do lorazepam? Ele deve ser administrado, olha, é diferente dos outros. Os outros são tudo 1 hora antes. Ele deve ser administrado 2 horas antes da consulta. E para proporcionar um sono mais tranquilo, prescrever também uma dose na noite anterior. A dose dele é 2 miligramas, 2 horas antes da consulta, tá certo? O midazolam, que é o dormonide, muito conhecido, né? Duração de ação curta, então ele é prático, principalmente para crianças e adultos normais, né? E pessoas que precisam trabalhar, depois ter concentração. Então, tanto que o midazolam, pessoal, do dormonide, ele é muito utilizado em exames de endoscopia. Médicos gastro usam muito. É aquele que injeta e você apaga, você não vê o exame. Ele também é muito utilizado em cirurgias, em hospital, com anestesia geral. É o famoso conte até 5, né? Conta até 5 e você apaga totalmente. Então, ele é muito utilizado também. Ele não possui metabólitos ativos, tem alto poder hipnótico, né? Então, ele causa muito sono mesmo. Induz amnésia anterógrada, isso é muito interessante. O midazolam, quando você toma, a partir de um certo momento, você não lembra de mais nada. Isso é bom no consultório, porque vai desmamando o paciente em relação à odontofobia. Então, o paciente chega e não lembra que tomou anestesia, não lembra que viu sangue, gás com sangue. Então, isso é bom, porque ele vai tirando essa impressão do tratamento odontológico. É muito bom esse mecanismo, né? Muito utilizado com pré-anestésico, como eu falei para vocês.
Pode ser utilizado como agente hipnótico, anestesia geral, né, injetável. E é comum o paciente ter como principal queixa a insônia, mas na verdade ter deprimido. Ó, isso aqui é interessante. Se o paciente está com insônia, tomou midazolam e não dormiu, porque o midazolam ele dá muito sono, mas a pessoa não dormiu com midazolam, é que na verdade ela não está com insônia, ela está com depressão. É batata. O médico até ele faz isso para testar. Então ele dá o midazolam, a pessoa fala, olha, não dormi, doutor, então você está com depressão, tem que fazer tratamento com antidepressivo. Aí ele começa a usar antidepressivo, ele começa a dormir bem, que na verdade ele estava com depressão, tá? É sinal clássico, usar midazolam não dormir é depressão. Bom, e como é que eu utilizo em odontologia, né? Pode utilizar 7,5 miligramas, tem o de 15 e 30 também, mas começa com o de 7,5, dose única, administrada 30 a 60 minutos antes. Porque o midazolam ele tem um efeito mais rápido. Então você pode utilizar aí 30 minutos antes, que o paciente já vai ficar sedado, né? E via intramuscular, dose única, administrada de 20 a 30 minutos antes do atendimento. Muito bom também. Bom, pessoal, então o que nós temos que lembrar dos benzodiazepínicos, né? Lembrar que são drogas que podem viciar. Então, o ideal mesmo é você comprar uma caixinha, trancar numa gaveta no consultório e dar a dose certinha para o paciente. E não ficar dando uma caixa para ele comprar. Por quê? Aí qualquer briga que ele tiver em casa, qualquer problema que ele tiver na vida, ele vai começar a usar o benzodiazepínico rotineiramente, vai ficar viciado, causa dependência, tá? Pacientes que fazem uso rotineiro e tiverem que retirar, ele tem que fazer isso 10% a cada 3 dias. O médico faz o desmame medicamentoso. Se a pessoa usou por meses e tira de uma vez o medicamento, vai causar tudo isso aqui, ó. Confusão, ansiedade, agitação, taquicardia, hipertensão, insônia, diminuição da memória, alucinações, convulsões. Por meses a pessoa vai ficar desse jeito. Então não pode retirar de uma vez de quem já toma rotineiramente. E pode causar efeito rebote, o diazepam causa muito isso. Lembra que eu falei para vocês? Durante 3 dias ele fica com esse efeito do fármaco no organismo. Então pode causar esse aumento do efeito do original, né? Chapar assim em 3 dias. Bom, quais são as contraindicações dos benzodiazepínicos, né? Gestantes, principalmente no primeiro trimestre ao final da gestação. Lembra que eu falei para vocês do problema da lábio-fissura no primeiro trimestre, né? E pode causar aborto no final da gestação. Então, contraindicado em gestante, né? Portador de glaucoma ou miastenia grave. O glaucoma, vocês sabem que é aumento da pressão interna do olho. É a única coisa que aumenta no paciente quando usa benzodiazepínica, a pressão interna do olho. Porque o resto, ó, você utilizando benzodiazepínica, ele controla a pressão arterial, é muito bom para hipertensos. Ele controla batimento cardíaco, é muito bom para o paciente cardiopata não passar nervoso. E ele controla a glicemia em diabéticos. Então, diabéticos, se tiver a glicemia um pouco alta e você for atender, pode usar benzodiazepínica. É excelente para diabéticos, cardiopatas e hipertensos. Agora, glaucoma não. E miastenia, que é um déficit muscular muito grave, e a pessoa potencializa esse déficit muscular, não pode usar também. Crianças com comportamento físico ou mental severo, tá? Ele é muito bom, muito bem utilizado em crianças com síndrome de Down, mas pessoas que têm paralisia cerebral, autista, que não aceita perder o controle, eles vão lutar contra o efeito do medicamento. Então também não é adequado para esse tipo de paciente, né? Dependentes de drogas depressoras, quer dizer, o cara já é dependente, é etilista, tem algum problema com álcool ou com outra droga depressora, você não vai introduzir mais um fármaco aí para ele viciar, tá? Então pensa bem nisso. E se o paciente tiver alergia então aos benzodiazepínicos, também você não vai utilizar. Usos com precaução durante a lactação. Lembra que 2 horas após o fármaco, 3% do fármaco é excretado no leite materno. Lembra de avisar, né, a lactante. Mulheres em idade fértil, porque ele diminui o metabolismo dos anticoncepcionais. Então toma muito cuidado aí, pode engravidar durante o uso com benzodiazepínico.
e crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 65 anos. Lembra que eu falei para vocês do efeito paradoxal? O que é o efeito paradoxal? É o efeito contrário ao esperado do medicamento. Então, aquela criancinha que já era uma pestinha, chega chutando a secretária, vai virar o Beelzebub em pessoa, né? Vai ficar louco, vai grudar no ar-condicionado, de tão agitado que ele vai ficar. Então, toma cuidado com criança abaixo de 5 anos, ok? E algumas observações, né? Sempre certificar que os pacientes venham ao consultório acompanhados, isso é importantíssimo, porque a pessoa não pode sair dirigindo, ela pode bater o carro e você pode ser responsabilizado por isso, tá? Porque você que receitou o medicamento. Então, nem atende o paciente se ele vier sozinho. Fala, ó, você veio sozinho, não é para ter acontecido isso, é para você ter vindo acompanhado. Ou chama alguém para buscar o paciente no consultório, tá? Isso vocês sabem, endoscopia, quem vai fazer tem que vir sempre acompanhado, é regra, né? Efeito paradoxal que eu falei para vocês, e pacientes adultos extremamente ansiosos, dose na noite anterior à consulta, para ele poder dormir tranquilamente, ok? Ter um pós-operatório mais adequado. E nunca ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento com benzodiazepínico, senão você pode ter aí uma parada cardiorrespiratória, ok? E algumas interações com benzodiazepínicos, né? Antimicóticos em geral, antifúngicos, pode aumentar a concentração. Então, se o paciente estiver fazendo uso aí com algum antifúngico, né, de tempo prolongado, a gente sabe que para uma onicomicose, uma micose de unha, o tratamento é de 6 meses por via oral. Então, cuidado, se der um benzodiazepínico, vai potencializar a ação do benzodiazepínico. Com álcool, como eu já disse para vocês, vai potencializar. E com alguns antibióticos macrolídeos, claritromicina, eritromicina, azitromicina. Então, cuidado, se você receitou azitromicina para o paciente como prevenção aí de uma endocardite bacteriana ou como prevenção de uma infecção e receita o benzodiazepínico também, você vai aumentar a concentração desse benzodiazepínico no corpo, tá? Então, cuidado de não misturar os dois fármacos. Também nós temos uma opção fitoterápica, que é a Valeriana officinalis, é uma planta que tem sido usada desde o tempo dos gregos e romanos, muito interessante, tá? Se você quiser fazer um tratamento de ansiedade, é de venda livre, é muito barato, muito acessível o custo. Você tem que tomar aí, ela é vendida geralmente 50 miligramas, você tem que tomar 100 miligramas 3 vezes ao dia, ou se o paciente for fazer um atendimento, você pode tomar 200 miligramas 1 hora antes do atendimento, tá? Não é igual um diazepam, mas às vezes a pessoa tem uma odontofobia leve, se você der 200 miligramas para ela 1 hora antes, ela vai chegar bem mais calma no consultório, é uma opção terapêutica, né? Ela tem 2 grupos farmacológicos, valepotriatos e esquiterpenos. Ela já foi comparada ao diazepam, em alguns casos ela teve até uma ação semelhante ao diazepam, tá? Em alguns pacientes, mas isso não é de praxe. Há aqui alguns artigos mostrando que ela realmente restaura o equilíbrio autônomo fisiológico, né? Ela não é uma maracujina, porque maracujina, esses medicamentos à base de passiflora incarnata, que é maracujá, são muito fraquinhos, né? Para criança, alguma coisinha assim, ela é boa, mas elas são muito fracas. Agora não, a valeriana não, ela já é mais potente, tá? Ela é um fitoterápico bem mais potente. Olha lá, os sesquiterpenes inibem a enzima que metaboliza o GABA, então aumenta a concentração de GABA no organismo. Ah lá, e a vantagem, né, comparando os dois, o valepotriato, né, a valeriana, ela não potencializa efeito do álcool, nem de outros depressores, se o paciente estiver tomando ou for etilista, não interfere na capacidade de dirigir ou operar máquinas, ela não ceda ao paciente, não causa dependência física ou psíquica e acontece algumas reações adversas ocasionais, que mais é urticária, uma leve alergia, né? E também algumas reações gastrointestinais, queimação, acidez. Mas ela é bem mais natural, bem mais light, vamos dizer assim. Olha lá, queimação retroesternal, dispepsia, diarreia, reações alérgicas cutâneas e taquicardia e insônia, que são raras de acontecer com o uso de valeriana. Então é uma opção fitoterápica que vocês têm aí, pessoal, muito boa. Até para, se você é ansioso, se você conhece alguém que é ansioso, tomar 3 vezes ao dia 100 miligramas, que você consegue
vamos dizer, com efeito a longo prazo, uma resposta terapêutica bem melhor, ok? Pode também ser usada 400 a 900 miligramas, que é uma dose muito alta. Então, o ideal é usar 100 miligramas mesmo, 3 vezes ao dia. E aqui, redução da ansiedade, 100 miligramas 90 minutos antes do evento ansiogênico. Mas, na verdade, você pode usar 200 miligramas 1h30 antes de atender o paciente, que aí é uma dose mais eficaz, ok? E aqui as apresentações comerciais, Ansiodoron, Calmite, Valeriane, Sominex, Sonoripan, Sonhare, né? Tudo relacionando aí a tranquilidade, ao sonho, né? Ok, pessoal? Então, terminamos nosso módulo aqui de benzodiazepínicos. Espero que tenha sido muito útil. Aí está o meu WhatsApp, se vocês precisarem, só mandar dúvidas, quiserem entrar nos grupos de terapêutica. Na página do Face, Professor Farmaco, e no YouTube com os vídeos gratuitos que eu tenho lá. Então entrem lá, pessoal, aproveitem. É muito legal, tem muitas dicas clínicas ali do Professor Farmaco, ok? Então um grande abraço a todos. Parabéns por ter adquirido esse módulo, ter estudado, né? E estou à sua inteira disposição, tá bom? Um grande abraço do Professor Farmaco e fiquem com Deus.